Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou Chicão Somavila, editor deste programa. Hoje é quinta-feira, dia 18 de março de 2021. São exatamente 19 horas e 35 minutos. E na pauta de hoje nós vamos falar aí sobre a construção da frente ampla que está se formando no Brasil, né? Vamos falar aí sobre a pandemia, sobre uma análise também do governo Bolsonaro, vamos falar sobre o Centrão, né? Sobre o discurso do Lula, enfim, né? E, claro, para falar sobre esses assuntos e outros assuntos políticos, também direto de Foz do Iguaçu, né? Está aí o nosso companheiro Nelton Friedrich, que é advogado, ex-deputado constituinte, é vice-presidente do PDT do Estado do Paraná e ambientalista. Nelton Friedrich, seja bem-vindo ao programa, né? E grato por ter aceitado participar. Tudo bem com você? Tudo bom, Chicão? É um prazer enorme poder fazer mais uma vez essa dobradinha aí com esse importante programa que há tanto tempo você realiza com maestria. Estou à disposição, por mais que é um momento tão adverso sob todos os aspectos. E aí a primeira palavra não pode ser senão de solidariedade para todos aqueles que estão tendo nessa tragédia sua dor maior, mas também a gente precisa, mais do que nunca, estabelecer uma responsabilização sobre muito do que está acontecendo que podia ser evitado. Estamos à disposição e tomara que nós possamos aproveitar bem esse espaço, principalmente porque nunca foi tão necessário no Brasil a gente construir consciências esclarecidas, exercer a cidadania individual e coletiva e também a coragem cívica, patriótica de apontar os responsáveis pelo descalabro que estamos vivendo. Legal, agradeço muito aí mais uma vez, né, a tua predisposição, né, para que a gente pudesse bater esse papo, né. E para esquentar os tamborins, Nelton Friedrich, a pandemia segue sem controle no Brasil, né, e o governo federal, em 2 anos, trocou pela quarta vez o ministro da Saúde, agora é o Marcelo Queiroga, né, da presidente lá da Associação dos Cardiologistas, uma coisa assim. E o povo brasileiro continua sofrendo as consequências da má gestão desse governo no enfrentamento ao combate à pandemia. O presidente Jair Bolsonaro, ele não recua dos seus posicionamentos negacionistas, né? E vive negando aí o uso da máscara, tomar vacina, o lockdown ele desincentiva, né? Conforme apontam insistentemente, eu diria, os profissionais da saúde, que já estão exauridos, estão cansados, muitos profissionais já perderam a vida, deixaram famílias, esposas, mulheres, amigos, filhos, filhas, pais, mães, enfim, né? E, ao contrário, o presidente Bolsonaro incentiva aglomerações, frequentemente aparecendo em público, sem máscara, etc. Neto, que análise você faz do governo Bolsonaro nesse enfrentamento à pandemia? Bom, eu creio, de maneira mais consciente, de que talvez seja o maior desastre da história de governos brasileiros e que hoje já não é uma opinião isolada, por exemplo, minha. Hoje você tem até uma espécie de conceito internacional de que o Brasil está com pior desempenho no que diz respeito à gestão da pandemia. Isso são editoriais, são notícias, são manifestações das mais diferentes nações, jornais, por exemplo, que não tem nada a ver até de caráter progressista, muitos desses jornais são históricos, com mais de 100 anos, e, portanto, não tem nenhuma posição, vamos chamar de caráter de esquerda ou centro-esquerda, e todos hoje, há uma unanimidade internacional que a pior gestão da pandemia do mundo está acontecendo no Brasil. Então, você não tem em qualquer governo, a primeira grande
questão que se coloca a responsabilidade de um governante é ele articular as forças para diminuir o problema, a gravidade da tragédia e, evidentemente, tentar, no menor espaço possível, diminuir os seus efeitos, senão, às vezes, não é possível acabar com esses efeitos. O Bolsonaro, portanto, está na contramão em todos os campos. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que agora eu vou fazer uma palavra aqui muito forte, Chicão. É um projeto. Eu estou convencido que o Bolsonaro não faz isso por acaso, é de caso pensado. Se a gente analisa o histórico do político, o histórico das suas amizades, dos seus relacionamentos, se você considera que ele já foi expulso do exército, que ele já fez várias ameaças, que disse claramente em entrevista, tudo está gravado, na época foi feita, mas pode ser visitada a qualquer momento, em que tinha que morrer no mínimo 30 mil pessoas no Brasil para poder acertar. Quer dizer, tem uma espécie assim de relacionamento com a morte, com o ódio, com a violência. Ao mesmo tempo, no governo, ele não conseguiu, já mais da metade do seu mandato, não tem uma atitude, por exemplo, de tentar uma concertação nacional. Um governante, ele pode ser até conservador, mas ele sabe que para governar, ele não pode estar chutando todo mundo, a não ser aqueles que são os seus, eu diria assim, fanáticos. Ele hoje agride a imprensa, ele agride político da esquerda, do centro, ele agride igrejas, outras que não são as que ele professa ou ele comunga, ele agride a arte, ele agride a ciência, ele agride a filosofia, ele agride a área, inclusive, econômica. Então, eu diria assim, é um desserviço aonde você olha, é um desserviço para a nação. Eu até não gostaria de poder estar comentando isso. Na minha idade, pela vivência que eu já tive, e pela convivência que tive, inclusive com vários governos, e por ser um patriota como sou, e não de discurso, mas de prática, eu até, por mais que seja contra os meus valores até, ou contra aquilo que acredito, mas lá no fundo eu torço para que dê um mínimo de posição certa, que dê certo em muitas coisas. Mas eu não consigo hoje, eu não consigo decifrar aonde é que tem um ponto positivo. Veja, nenhum ministro vai dar certo na saúde porque não tem ministro da saúde no Brasil. O presidente da República é o ministro. Pode trocar cardiologista hoje, o general ontem. Por exemplo, coloca um general para ser ministro da saúde no momento das mais graves crises sanitárias de todos os tempos, na pandemia que surpreendeu e que, na verdade, transformou-se no maior pesadelo de quantas décadas e séculos. Aí coloca um general. Aí antes tinha um outro que durou quanto? Nem uma semana. E outro que estava até indo bem, que era no auge do início da pandemia, no auge daquela fase. Ele queria impor, portanto, uma receita. Quer dizer, o cara nem é médico, ele nem é infectologista, não é. Quer dizer, por isso eu diria assim, se lá de fora o conceito é que nós estamos tendo a pior gestão da pandemia entre todos os países do mundo, aqui dentro está demorando para toda a população acordar, ainda existe alguns. Nós estamos chegando a quanto? A 280 mil mortos. Eu ouvi ainda hoje na notícia que as mortes no Brasil estão somando as mortes dos Estados Unidos, da Inglaterra, de mais de 5 países. Eu não estou falando, quem sabe, de um país pequeno, lá de 5 milhões de habitantes, 10 milhões, estou falando a somatória de mais de 5 países, e desses 3 são enormes, maiores que o Brasil. Pois tanto, nós estamos batendo o pior recorde que nós podíamos ter num país, o recorde de mortes. Não que a pandemia seja algo fácil de ser tratado, mas a primeira iniciativa que você tem quando a situação é crítica é um grande gabinete de emergência, é como se fosse
um estado de guerra. E eu tenho que reunir as melhores inteligências, os melhores médicos, os melhores cientistas ao meu redor para enfrentar uma crise. Eu tenho que abraçar os prefeitos, os governadores, os deputados, os vereadores em todos os estados para a gente sair bem e sair juntos. Pois é o contrário, ele opera permanentemente contra. E sai como charlatão indicando medicamento salvador da pátria. E não é que isso só lá atrás, quando até o Trump também fazia isso, e de repente ele caiu na real e mudou, ele continua até hoje, pois ele acaba de mandar uma comissão. Veja, quem está nos assistindo, eu sei que muitos já sabem, claro, acompanharam, mas manda uma comitiva para Israel. E no início, a justificativa é que lá estava se descobrindo um spray nasal que poderia ser milagroso. Não foi para ir uma comitiva oficial do Brasil para visitar fábricas de medicinas e fazer um apelo para que nós pudéssemos aumentar a compra imediata de vacinas, não. Aí disse depois que ia também tratar de vacinas. E aí o que disse o chefe, o médico, o chefe do centro onde está sendo pesquisado esse spray? Ele disse, olha, isso pode levar meses e meses, quem sabe anos, é um teste, nós até agora testamos em 30 pessoas. A nossa saída é vacina, palavras dele, foram lá em Israel para aprender aquilo que o mundo sabe, que a única saída é vacina. Ei, Nelton, será que esse pessoal não foi lá para tomar vacina? E quem sabe, né? Não dá, quem sabe até para trazer vacina para a tropa deles aí, não sei, né? Não estou dizendo que isso aconteceu. Você chega a uma situação que se duvida de tudo dessa gente. Aliás, até foram uma humilhação para o Brasil, o ministro das Relações Exteriores ser chamado a atenção para colocar máscara. Eles são tão desatinados que a fotografia aqui na saída, lá né, onde tem, portanto, os aviões da FAB, lá na hora da saída, a fotografia, ninguém com máscara. Quando eles descem em Israel, todos com máscara. Isso me parece até aquela história que me contava daquela família que, quando chegava perto da polícia, colocava o cinto de segurança, porque aí podia ser punido. Aí chega Israel e põe máscara. Aí vai para um evento para assinar lá um documento qualquer, quer dizer, sem grande repercussão, mas assim mesmo, ato solene, e sobe no palco sem máscara. Aí o locutor oficial chama atenção, aí ele volta sorrindo com aquela cara amarela pelo vexame para pegar uma máscara. Eu estou pegando pequenas coisas como essa para mostrar que ponto estamos. Mas o pior é que o próprio presidente, ele alimenta isso, porque é gripe no início, depois o atleta como eu não tem problema, depois faz a referência que isso aí tem exageros da imprensa. Caramba, o mundo inteiro, quer dizer, o Chicão, vou citar aqui, às vezes a gente tem que atenuar um pouco com uma expressão, quem sabe um pouco até com ironia. Nunca esqueço que o meu pai contava que uma história que aconteceu no Rio Grande do Sul, que lá tinha, na Avenida Farrapos, um grande desfile de 7 de setembro, né? E vários lá, Marinha, Aeronáutica, Exército, tudo desfilando, 10 mil soldados desfilando do Exército, e uma mãe gritando, vejam, meu filho é o único que está marchando certo, é o único que está marchando certo. Era o filho que estava marchando certo. Todos os países do mundo estão atordoados, fazendo aqui alguém brincando, sem máscara, conversando, fazendo há poucos dias atrás visitas a estados sem máscara, desdenhando e mentindo. Daqui a pouco está dizendo que o Supremo Tribunal definiu lá atrás uma decisão de que era coisa dos estados e dos municípios. Parece que ele não sabe que as pessoas hoje têm internet, que as pessoas podem ler, que as pessoas podem se informar. O que o Supremo fez, e fez muito bem, é cumprir o que está na Constituição, que são responsabilidades concorrentes. Os estados têm responsabilidade
têm responsabilidades, o governo federal tem grandes responsabilidades, e elas concorrem. Então, elas têm que estar, inclusive, articuladas numa hora como essa. Ao contrário, aí agride governadores. Aí chega ao ponto, meu Deus do céu, é inacreditável. A Organização Mundial da Saúde, Chicão, vamos lembrar um pouco, senão a gente às vezes vai perdendo fatos que marcam quem é quem. Lá atrás, no início, em maio do ano passado, no auge daquela fase inicial da pandemia, a Organização Mundial da Saúde propõe fazer um consórcio para cada país contribuir com alguma coisa e aí fazer uma operação concentrada para ter logo vacina. Para que pudesse ter vacina de países que fossem num consórcio, sócios da vacina, gastando, portanto, muito menos. Pois bem, o Bolsonaro se negou a fazer. Aí, quando houve uma grande repercussão nacional e internacional, ele mudou. Aí chegou atrasado e acabou assinando que ia apoiar um consórcio. Só que, é evidente, esse consórcio está operando, está fazendo o seu trabalho, mas tem um país que foi um dos últimos a entrar no consórcio. Pior, algum tempo depois, a Índia, que vai ser logo, logo o país mais populoso do mundo, junto com a África do Sul, solicitaram ao Brasil para juntos fazer uma frente para retirar a patente das vacinas para facilitar o acesso, para que fosse uma ausência de patente, como o Brasil já fez em tempo atrás com o coquetel, por exemplo, o remédio para a questão da AIDS, não aceitou patenteamento aqui no Brasil, para facilitar que tudo pudesse ter acesso e gratuito à vacina. Pois bem, o que ele fez? Ele preferiu se abraçar ao Trump e aos laboratórios com sede nos Estados Unidos, se negou a assinar uma manifestação, um pedido que o próprio Papa Francisco fez um apelo que tinha que quebrar a patente da vacina pela crise mundial. Aí nós temos um país, gente do céu, que tem um presidente da República que diz que eu não compro vacina da China, porque esse vírus é chinês. Mas que barbaridade, caramba! E aí o que acontece? Quis aí a vida dar uma lição para ele, e a mãe dele, para receber a primeira vacina, recebe uma vacina chinesa. Mas aí, enquanto isso, está brigando com a China, filho dele brigando com a China, ministro brigando com a China. Criando problemas institucionais, já não chega aos problemas institucionais aqui internos, cria com países fornecedores de vacina, de insumos, né? E a China, além de tudo, ela quase 50% das nossas exportações hoje são para a China. Eu vou dizer a todos que estão, quem estava nos assistindo, se tiver algum mais ligado ao Bolsonaro, lição aprendida, senão não vai mudar nunca. Mais de 5 a 6 bilhões de dólares circularam no ano passado, né, no agronegócio do Paraná, graças à China. Eu não estou defendendo a China, tem muita caminhonete aí importada, aí, gabine dupla, etc., que foi comprada com o esforço desse fazendeiro, desse agricultor, mas ao mesmo tempo com várias outras coisas que entram junto, mas porque a China é a grande compradora. E aí você trata mal o seu principal cliente. Eu nunca vi isso na história, inclusive comercial, de nenhuma atividade comercial do mundo. Eu nunca vi alguém agredir o seu principal cliente. E ainda, além de agredir, ainda agride seu próprio embaixador. Exatamente, é isso que eu queria te perguntar, e quais as consequências econômicas para o país em relação a essas atitudes, né, que está entrando por essa vereda agora. Mas só deixa eu ler aqui o Vladimir de Oliveira, um abração, Chicão e Nelton Frederici. O Vladimir foi candidato a prefeito pelo PT aqui em Pinhais, né? E com ele estava aqui o Guilherme Chelpin Santos. O Vladimir é investigador de polícia, né, professor, doutor em História, e o Guilherme Chelpin Santos é advogado que saiu vice-candidato no partido pelo PCdoB, né? E o Guilherme diz aqui, concordo com você, Neto, esse Bolsonaro é incompetente nas áreas mais fundamentais para desenvolver o ser humano
ele atua contra os segmentos mais vulneráveis da sociedade. Lamentável. Mas, então, eu estava falando, né, as consequências que esse negacionismo pode causar ao Brasil nas relações econômicas internacionais são grandes, né? Bom, grandes e já está acontecendo. O Brasil hoje é um país que vários países tomaram medidas parecidas, mas nós estamos isolados. Nós estamos com voos internacionais. Claro que o momento também é adverso, mas o Brasil acaba sendo hoje o país onde tem uma variante da coronavírus das mais críticas do mundo. Então, o que eu diria assim? Tudo, e as atitudes do presidente são atitudes do governo, são atitudes que colocam o Brasil na mira de distanciamento. Eu quero me distanciar, pô. Eu vou aproveitar aqui, já que a oportunidade é rara de a gente tratar desse assunto, mas, por exemplo, o Brasil fez parte de uma das mais importantes e estratégicas decisões políticas dos últimos 100 anos, que foi a criação do BRICS. Uhum. O BRICS, portanto, é uma união e um banco com a China, a Rússia, né, o Brasil, a Índia e a África do Sul. Chicão, são 45% de todos os consumidores do mundo estão nesses 5 países. Ora, quando você tem grandes mercados internos, quando você tem grandes populações, você tem um potencial de negócios, de comércio, de relações, de produção local, de geração de emprego e renda, é bem diferente de alguém que tem poucos recursos naturais, que às vezes tem poucos habitantes, que às vezes tem que comprar tudo de fora. Pois bem, o Brasil participa dessa extraordinária engenharia de geopolítica que, evidentemente, muda o pêndulo, né? Por exemplo, muito americanista do Ocidente e do mundo todo. Por quê? Porque você coloca essas potências já consagradas e as potências emergentes, como o próprio Brasil, numa ação conjunta. Então, veja, e aí vem uma pandemia, e por sinal, as 2 vacinas entre as primeiras que surgiram com mais condições já emergencialmente de serem utilizadas, é a Sputnik e a chinesa, a russa e a chinesa. Pois nem aproveitando aquilo que já estava em construção, que era uma união desses 5 principais países do mundo, repito, que tem quase metade de todos os consumidores do mundo, que podem ter atividades conjuntas, que podem estabelecer com a China, inclusive, cooperações dentro de um processo de independência, de soberania nacional, mas importantes cooperações. Nós, em vez de estar vendendo estatais para a China e só exportando produtos para a China, principalmente produtos ainda muito primários, agropecuários, etc., nós podíamos estar com a China fazendo joint ventures, que poderiam ser sociedades, como aconteceu em momentos históricos da humanidade, em que quando houve algumas mudanças nos centros econômicos do mundo, você teve grandes oportunidades que alguns países aproveitaram. Aliás, no Brasil, quem melhor fez a experiência de toda a história brasileira foi Getúlio Vargas. O mundo estava quebrado em 29, foi a quebra da Bolsa de Nova York. Os Estados Unidos estava com milhões de pessoas tomando um prato de sopa por dia de fome. A maior crise que houve, portanto, do capitalismo que nós tivemos no século passado, se deu em 29, e aí seguiu durante tempo. O que o Getúlio fez? Voltou-se para as suas forças internas, observando o mercado que nós tínhamos que fazê-lo com um grande mercado interno, foi para a industrialização, aproveitou esse vácuo de que havia uma grande crise internacional que afetava, inclusive, um dos maiores centros das decisões já na época, que eram os Estados Unidos da América do Norte, e com isso ele foi negociando com vários outros países, inclusive
E negociou até para o Brasil ter o carro, o caminhão, o trator, tudo brasileiro, que era a Fábrica Nacional de Motores, que chegou a funcionar e que chegou a produzir milhares e milhares de caminhões. Já estava produzindo o primeiro trator brasileiro, produzindo meu primeiro carro, inclusive o primeiro carro de passeio, já estava produzindo os motores, inclusive para pequenos aviões aeronáuticos que já estavam voando, que eram motores com a Siderúrgica Nacional, com a Fábrica Nacional de Motores, com a Vale do Rio Doce, com o minério, quer dizer, fez um pool de várias forças internas, e junto com uma sociedade que fez com a Alfa Romeo, ao contrário da Ford, ao contrário da General Motors e outros, que são muito precavidos e não transferir tecnologia, a Alfa Romeo topou fazer um motor brasileiro, em conjunto, porque era sócio. E nós passamos a ter a Fábrica Nacional de Motores, e aí várias outras, porque o Getúlio ele criou uma espécie de departamento, um setor especial de projetos estratégicos, para se antecipar a própria história. Pois bem, agora nós estamos aqui brigando com o principal parceiro. Então, eu não vou me alongar, só para... Nós agora, para ter a Sputnik, foi feito o ajuste para ter as vacinas da Rússia pelo consórcio de governadores do Nordeste, porque eles acabaram negociando, inclusive, diretamente com a Rússia. Até o próprio ex-presidente Lula fez uma carta ao Putin lá solicitando apoio a isso. Quer dizer, até o governo ficou com o pincel na mão nessa história e agora está dizendo que vai comprar tantos milhões de vacinas Sputnik, quando desprezou. Então, eu diria assim, eu quero dizer, historicamente falando, além dos malefícios, são malefícios que nós não vamos nos recuperar, vamos levar décadas para recuperar os malefícios que está acontecendo por esse tipo de governo. Além disso tudo, nós estamos perdendo algumas oportunidades que a história está colocando no nosso colo. Nós estamos, por exemplo, entrando num processo de privatização no momento de crise internacional, e todo momento que tem grave crise, todos esses principais ativos que possam ser comprados ou vendidos, eles baixam de preço, porque tem crise, porque falta grana. Aí você começa a vender. No momento pior, você vende e vende aquilo que mais está dando certo. E aí você está vendendo para quem? Para empresa estatal, por exemplo, da Espanha, e para várias empresas estatais chinesas. Então, empresas estatais comprando estatais brasileiras, porque aqui tem um tal de Guedes e um tal de Bolsonaro e seus comparsas, que acham que tudo que é do Estado não presta, mas eles, ao contrário, sempre se beneficiam do Estado. É a história, o patrimônio da família Bolsonaro está ligada a atividades diretamente ligadas ao Estado. Seja aqui, seja outras coisas lá. Então, eu estou me alongando para dizer a todos, é profundamente lamentável e nós vamos ter que ter muita energia para nos recuperar do desastre que nós temos. E vou dizer mais. Eu quero só deixar 2 dados, só para a gente não pensar assim. Quando eu fico vendo aí até manifestações, buzinaços, desrespeitando o hospital, buzinando e fazendo algazarra na frente do hospital com gente morrendo, que falta de humanismo, que de ausência de ser humano. Sair buzinando para aí, fazendo manifestação sem máscaras, a maior parte, e ia na frente do hospital para protestar. Com gente ali chorando, com gente entubada, mas não é possível. E aí eu pergunto, por que não vão para a rua quando você chega, por exemplo, $1 a quase R$6? Quando pegaram o governo estava 3 e pouco. Por que não vão para a rua reclamar para a gasolina, que está quase R$6 o litro? Por que não reclamam de R$100, por exemplo, do gás de cozinha? Por que não reclamam da falta de vacina? Meu Deus do céu, o Chile aqui ao lado está dando um banho no Brasil pela quantidade de chilenos que já foram vacinados. O Reino Unido. Quer dizer, todos os países do mundo, aí o Brasil está lá em 50º lugar. 50º lugar em vacinação. Um país que tem 38
1.000 pontos de vacinação no Brasil. O país que tem isso não são conversa. Eu vi isso na ONU. Aplausos ao Brasil pelo fato de ser o país que mais consegue fazer vacinação em pouco tempo do mundo, pois nós não conseguimos agora usar essa experiência de 20 e tantos anos que nós temos, com postos do SUS em tudo que é Brasil. Eu acho que o SUS só perde para o Banco do Brasil, rapaz, em presença, e nem sei se perde, porque o mais rico é saúde. Pois bem, chega a esse ponto de você ter toda essa experiência, toda essa sabedoria, todo esse quadro humano, toda essa tecnologia de vacinação, e falta o principal, porque tem um governo que não quis nem respondeu quando uma das principais fabricantes de vacinas propôs que começaria a entregar 70 milhões de vacinas em dezembro. Não responderam, ficaram questionando coisa que todos os outros países resolveram. Vão agora que o Trump caiu, felizmente, vão ver o que o presidente dos Estados Unidos está fazendo. Nesse momento, acaba de comprar 100 milhões de vacinas para estocar daqui a pouco, para ter uma reserva. Eles não precisam, tem 330 milhões de habitantes, já estão com 500 milhões de vacinas compradas. Nós aqui temos um ministro general que saiu há pouco e troca 6 por meia dúzia, que não adianta trocar ministro se o presidente da República não acredita em vacina, não acredita na ciência, não acredita na vida. Como é que você quer sair dessa? Perfeito, perfeito. É difícil, é difícil. Deixa eu ler aqui mais algumas. A Tânia Pastorello, lá de Foz do Iguaçu, está dando boa noite aí, obrigado, Tânia, pela presença. O Vladimir fala aqui, vamos passar pelo Vale da Morte pelos 2 próximos anos. Sem o impeachment da chapa e convocação de novas eleições diretas, não há saída pelo atual establishment. É isso aí. É claro que agora, se cair a chapa, não tem eleição direta, é uma eleição indireta pelo Congresso, né? E falando em Congresso, Nelton, você, como ex-deputado constituinte, aliás, né, você apresentou mais de 500 emendas, enfim, foi o único deputado nota 10 do Paraná, né, na época da Constituinte. Eu pediria para você fazer uma análise, assim, qual a sua opinião sobre o Centrão, né? E, claro, sobre os presidentes da Câmara dos Deputados, que é o Arthur Lira, né? Do PP de Alagoas, Partido Progressista de Alagoas, e o Rodrigo Pacheco, que é do Democratas de Minas Gerais. Como é que você analisaria o Centrão e essas duas figuras hoje lá? Bom, primeiro, não existe centrão no sentido mais técnico, no sentido mais até doutrinário e filosófico, porque o que está se vendo aí não é centrão, é o dando que se recebe. É bem diferente. Centrão é aquela pessoa de centro, porque não é nem da esquerda nem da direita, e nem da extrema esquerda nem da extrema direita, ele tem uma posição no centro. Pois bem, é porque ele pensa, ele tem base ideológica, base política, ele tem conhecimento e ele se posiciona no centro. Então, essas pessoas, eu convivi com muitas delas, algumas inclusive exemplares, que eu tinha toda a divergência no que diz respeito ao campo social, ao campo progressista, mas eu reconhecia ali uma figura que, por exemplo, valia a pena respeitar. Eu conheci figuras assim fantásticas, de uma grande inteligência, algumas de centro um pouco mais arejado. Eu convivi com o Severo Gomes, que foi um ministro, um grande empresário, mas era um nacionalista, um sujeito muito bom senso, tinha sido ministro no nosso país, era proprietário daquela fábrica, inclusive daqueles cobertores Paraíba. Era uma figura humana fantástica. Convivi 4 anos com Severo, um brasileiro de primeira linha. Valia a pena, por mais que eu tenha uma posição progressista, muitas coisas eu aprendi com ele e valia a pena a gente dialogar. E ele tinha a sabedoria do centro, a sabedoria do centro-esquerda. Ele tinha uma visão filosófica, doutrinária, princípios, credos
Agora, o que você tem hoje não é, portanto, uma posição científica, uma posição ideológica, uma posição doutrinária. Eu sou centro porque acredito em determinados pilares para a sociedade. Por exemplo, acredito que o mercado resolve todos os problemas. A gente sabe que isso não existe mais, é uma coisa sepultada, embora ainda há alguns adeptos a isso. Principalmente porque hoje nós temos uma situação crítica, quem mais manda no mundo, na verdade, são grandes multinacionais que têm riqueza maior por ano do que mais do que 100 países. Então, eu diria assim, para agora responder diretamente. O que você tem hoje é uma caricatura, portanto, do que poderia ser o centro político, ideológico, de conhecimento, de filosofia. O centro hoje é o dando que se recebe. E ele, na verdade, teve vários momentos na história do parlamento brasileiro que acabou acontecendo isso. E eu vivi intensamente, viu, Chicão? Porque eu fui constituinte e participei ativamente, como disse, com 513 emendas, o terceiro de todos os constituintes com o maior número de emendas, com 131 total parcialmente aprovadas, com 95% de assiduidade. Portanto, eu vivi intensamente a elaboração da Constituição, como também os 2 anos finais de mandato. Quero dizer com toda franqueza que vivi o nascimento, naquele período, do chamado Centrão, que, entre outros líderes, tinha o Robertão, de São Paulo, uma figura que, em parte, ele acreditava muito no que poderíamos chamar de centro ideológico, mas ele, acima de tudo, foi ele que deu até essa denominação, é o dando que se recebe. Então, se o governo me dá isso, eu voto com ele. Se o governo me dá aquilo, eu voto com ele. Eu vi deputado do Paraná, por exemplo, trocando uma renegociação de uma dívida grande que ele tinha no Banco Brasil para votar os 5 anos para o Sarney, e ninguém ficou sabendo. E ele votou os 5 anos para o Sarney e fez campanha. Por quê? Porque ele trouxe um grande benefício para alguma comunidade do Paraná? Não, porque ele resolveu o problema da sua grande dívida com o Banco Brasil. Eu vi um outro membro do Centrão aqui do Paraná dizer para mim que ele não ia votar determinado projeto porque o governo ele não tinha decidido, que ele tinha nomeado um diretor do INSS e ele não tinha sido nomeado ainda. E ele tinha colocado uma emenda para ser feita uma BR asfaltada lá em Rondônia. Ele disse, mas o que você tem que ver com Rondônia? Pois mas quem é que paga a minha campanha? Esse era o Centrão. O Centrão ele só muda de figuras, mas o condutor do Centrão é o dando que se recebe. Olha, eu até tenho um bom relacionamento, assim, né? Mas eu não podia citar nomes, mas vou citar o Barros lá ele foi de tudo, ele foi todos os governos. Tá cheio dessa gente, um foi líder, outro foi ministro, outro foi... Quer dizer, ele agora, por exemplo, é líder do governo, foi ministro do Temer, foi líder, não sei o que mais, do governo da Dilma, eles é o dando que se recebe. Então, e aí o Bolsonaro, que fez todo o discurso da nova política, do absurdo de fazer esses acordos, ele, na verdade, está mergulhado hoje, não tem mais nada do corpo dele que não está afundado nessa piscina fedorenta do dando que se recebe, agredindo São Francisco de Assis, que na sua sabedoria, espiritualidade e religiosidade cravou essa expressão, porque era a expressão exatamente da solidariedade, de doação, de poder ter caridade. Pois bem, essa prostituição da política, ela tem um eixo fundamental, que é o dando que se recebe. Eu dou o meu apoio, dou o meu voto, porque eu recebo um benefício, e boa parte dos benefícios são pessoais, o que é mais grave ainda. Nelton, então, para fechar sobre o Centrão aí, o Centrão é um verdadeiro camaleão, né? Muda de cor conforme as conveniências, né? Aliás, você está sendo até elegante, que está dando o nome do camaleão, né? Mas é isso mesmo, eles trocam de cores, eles trocam de posição. É uma coisa assim assustadora. Eu diria assim, são figuras que não têm espinha dorsal em termos políticos. Eles são que nem aquelas birutas de aeroporto, conforme o vento ela muda de lado. Sabe aquela biruta de aeroporto? Ela muda de lado. Sim.
Se amanhã o Partido Comunista assumir, ele vira líder, ele vira ministro do Partido Comunista. Aliás, qualquer coisa no Brasil hoje se colocou de novo a indústria por culpa dos comunistas. A única coisa que eu vou dizer, posso ter qualquer ideia como essa, que nunca o Brasil teve perto, teve práticas comunistas, nem muito menos do governo mesmo do PT e qualquer desses últimos governos. Então, procura como esse país não está pensando, não aprende com as lições da história, não consegue ter uma visão, muito mais uma visão, que eu diria assim, de conhecimento, de sabedoria, que é mais que conhecimento. É muita ignorância, é muita desatenção, é muita Maria vai com as outras e Joãozinho vai com os outros, é muito fake news, é uma coisa louca o que está acontecendo entre nós. Então, eu quero só concluir dizendo que é profundamente lamentável quando você veja, e aí eu pego até a presidência da Câmara, seja a presidência do Senado, e vê, por exemplo, a presidência da Câmara, que me desculpe, como é que pode ser presidente quem tem mais de 2, 3 processos respondendo? Era o primeiro que tinha que dizer, olha, eu não vou me expor, eu vou primeiro me defender, eu primeiro vou me liberar para comprovar que eu sou inocente, que eu não devo nada. Mas não, ao contrário, eles se aproveitam do mandato e dessas estruturas todas para exatamente construir uma capa de aço para não serem atingidos. É uma coisa assim, de colocar o mandato a serviço pessoal ou de grupos econômicos ou de interesses localizados e muitas vezes de interesses irregulares, ilegais. Aliás, o que é mais do que hoje as milícias fazendo o que fazem hoje, elegendo já quem estão elegendo? É duro. É difícil. Deixa eu ler aqui o advogado aqui, o Tom Glatt, está batendo umas palminhas para a gente e deu uma boa noite a todos, um grande abraço. Né? E o Guilherme, temos aqui um exemplo de um deputado federal que vota assim, nesse esquema no que é dando que se recebe, cidadão pinhaense, diz aqui o Guilherme Schelping. Então, e vamos seguindo para frente aí. Sobre o discurso do Lula, Nelton, fala-se muito sobre o discurso que ele proferiu alguns dias aí, né, no Sindicato dos Metalúrgicos, onde ele nasceu politicamente, lá em São Bernardo do Campo, enfim, dirigente e tal. Esse discurso dele causou uma certa ebulição na política interna e também na comunidade internacional. Alguns dirigentes de outros países cumprimentaram ele, enfim. E que avaliação que você faz desse evento, desse discurso do Lula? Eu vou fazer 2 observações e começar pela primeira, que é o próprio discurso, e a outra, inclusive, a decisão do STF, e também das 2 questões que estão sendo tratadas pelo nosso Tribunal Superior aí. Bom, primeiro, a gente conviveu e sabe, né? Eu, inclusive, fui constituinte com o Lula, portanto, convivi 4 anos diretamente como constituinte, mas a manifestação do ex-presidente Lula foi uma manifestação absolutamente isenta no que diz respeito à questão, vamos chamar assim, da política rasa. Ele fez, na verdade, um pronunciamento estadista. Não agrediu, não transpareceu nenhuma mágoa. Sabe o que é, Chicão? Você ficar 500 e poucos dias presos e, de repente, né, e sabendo que tem muitas coisas aí que não tem base, mas o pior que eu vejo é que, ou eu diria assim, pior que eu vejo é que demorou tanto tempo, e aí que eu quero chegar ao segundo ponto, mas só queria completar. Então, o que fez o ex-presidente Lula? Ele faz um pronunciamento de uma demonstração que politicamente está muito vivo, está muito dinâmico, bem articulado, não perdeu nada da sua sabedoria e da sua linguagem popular. Essa colagem que ele tem com a população, com o povo, é algo que não se compra em supermercado e às vezes tem dificuldade de aprender na vida.
você só aperfeiçoa, ele é um intelectual orgânico, isso eu vi, inclusive, em momentos que o Lula recebia, às vezes, um documento, etc., ou participava de alguma atividade, daqui a pouco, meia hora depois, parece que ele tinha gravado tudo aquilo e reproduzia na linguagem dele. Então, ele tem uma capacidade extraordinária de comunicação, tem um carisma muito forte, e aproveitou o momento, em vez de fazer algo odioso, e, né, extrapolando, portanto, os limites do bom senso, ele fez um pronunciamento de estadista, uma convocação para superar a pandemia, mostrou e colocou com vigor o dedo nas feridas desse governo que desgoverna o país, fez uma série de outras afirmações, chegou ao ponto de dizer que necessariamente não é candidato, mas manifestou praticamente sinais de candidatura. Então, eu diria assim, não há como a gente, por mais que possa ter esse ou aquele lado, de dizer que fez um pronunciamento correto, adequado, de estadista. Agora, eu quero aproveitar, porque a sua pergunta me estimula, a gente ter clareza de como é que as coisas também andam no Brasil. Essa decisão que o ministro Fachin acabou lavrando é uma decisão que chega com vários anos de atraso, porque tudo isso que se passou poderia ter sido evitado se essa decisão acontecesse como devia ter acontecido, porque ela começou a ser colocada, começou a ser questionado o fato de que não era o juízo de Curitiba que tinha que julgar essas questões ligadas ao ex-presidente, portanto, você tinha manifestações de grandes intelectuais do mundo jurídico, de grandes juristas constitucionalistas, você tinha pensadores daqui e de fora do Brasil, você tinha advogados militantes dizendo o que é que estão fazendo, o juízo de Curitiba é incompetente para esse tipo de processo e julgamento, não é lá que tem que ser tramitado. Isso é de 2016, 2017, 2018, são vários recursos e se abafou isso. Agora vem esse momento e há uma decisão dizendo realmente não é competente o juiz de Curitiba. Então, nem foi julgado o mérito do Lula. Anulou-se uma decisão que colocou em Curitiba a competência para tratar dos processos que envolviam Lula. E aí vem agora aquilo que muita gente sabia que uma hora ia acontecer, que eles, na verdade, colocaram o poder de julgar e processar para quem não podia fazê-lo. E aí que manda é a interpretação clara da lei. E isso mostra, por exemplo, de como muita gente fica agora encontrando, de repente, demônios onde não existem e querendo fazer acusações as mais diferentes, quando, na verdade, que aconteceu isso, foi dito e redito. Não é o juízo competente. Aí anula. Agora, o que acontece? Vai começar tudo de novo? Vai começar tudo de novo. Em tese, começa tudo de novo. Ouvir testemunhas, acusação, tudo isso de novo. Somando o que aconteceu com o Moro, que mais até do que buscar apenas aquilo que ficou gravado, o que foi gravado, seja de maneira irregular, clandestina, mas que se você faz o encontro com aquilo que aconteceu na prática, você vai ver que há uma confirmação de como houve parcialidade. A pior coisa que existe em qualquer lugar do mundo é a justiça parcial. É aquela que toma partido, porque ela faz um engajamento político na sua decisão. E nenhum lugar do mundo se admite mais, a não ser em países que tenha processos autoritários ou outras formas de perversão, que você, por exemplo, venha a utilizar essa prática do juiz que julga também ser investigador, ou dizer o que tem que ser investigado para o próprio acusador, que é o promotor. Isso não existe. Agora, mais para completar, e que vai dar ainda pano para manga, é a decisão que está ainda a ser tomada sobre
sobre a suspeita do juiz Moro. É muito pior, porque aí não é o problema daquele juiz, seja A, o B, Moro, o outro, ser incompetente, por quê? Porque não era da sua esfera ter que tratar daquilo. Agora não, é dizer assim, esse juiz usou de ações, pensamentos e atos de parcialidade, portanto, ele deixou de exercer a sagrada postura da justiça, que é a imparcialidade. É isso que dá segurança jurídica, é isso que fortalece a democracia. Portanto, houve um jogo, um oportunismo, houve atitudes absolutamente anormais, irregulares, e que depois acabaram sendo subsidiadas, por mais que a fonte tenha essa suspeita de ter sido utilizada de maneira até clandestina, mas elas são autênticas, porque elas já foram auditadas. Então, até aquelas gravações feitas sobre diálogos de Moro com alguns daqueles acusadores, daqueles promotores, a prática apenas confirma o que aconteceu, aquilo que, de repente, as gravações estão trazendo. Perfeito, é exatamente isso que está acontecendo. Para quem chegou agora, eu estou conversando aqui com o Nelton Frederich, que é advogado, é vice-presidente do PDT do Estado do Paraná, é ambientalista, né? E também foi deputado constituinte, com mais de 513 propostas, né, apresentadas, como ele já falou aqui também, e eu vou ler mais algumas participações aqui. Eliezer Souza Júnior, boa noite, obrigado pela presença de vocês todos aí. Deixa eu ver aqui, o Josué José de Souza, boa noite para todos, boa noite, Josué, prazer ter todos vocês aqui. Luiz Carlos Heleno, boa noite, Chicão e Nelton. Aí, legal, boa noite, Luiz Carlos Heleno. Então, e como a última pergunta, eu pediria para você falar, Nelton, a sua opinião sobre a frente ampla que está em construção no Brasil, como uma forma, um instrumento, um elemento para salvar o Brasil do caos, né, sanitário e econômico. É claro, o caos econômico, exceto, claro, para aqueles endinheirados, esses não estão sofrendo, né? Mas para salvar o Brasil do caos sanitário, econômico e político que se encontra. Qual a sua opinião sobre essa frente ampla, inclusive está sendo bastante divulgada aí, claro, evidentemente, por partidos progressistas e também que envolvem aí, ou têm a intenção de trazer nessa frente ampla, como já diz o próprio nome, partidos aí de direita. Qual a sua opinião sobre isso? Bom, eu, evidentemente, tenho que falar em cima de uma realidade que a gente precisa construir de sair dessa situação. Nós estamos tendo um descalabro. Se pega a área econômica, não podemos esquecer que antes da pandemia, em fevereiro do ano passado, em janeiro do passado, já estávamos com quase 12 milhões de desempregados. Nós temos a maior fuga de capitais dos últimos tempos que estão indo embora do Brasil. Não é só afora. Nós estamos vendo o que está acontecendo, por exemplo, pela ausência de condições de investimento do próprio governo para gerar uma dinâmica econômica no momento de grave crise. Nós estamos vendo, portanto, um governo que não respondeu a nenhuma das grandes questões que recebeu quando governou. É só verificar o que eu disse antes, quanto é que estava o dólar quando ele assume, quanto é que está hoje. Quanto é que está a dívida externa brasileira hoje, quanto é que estava quando assumiu. Quanto é que foi a queda do PIB brasileiro no período desse governo e aí dos últimos governos. A redução do salário mínimo. Alô, desempregados e gente que ganha salário mínimo. Estamos vendo o salário mínimo ladeira abaixo. Nós estamos vendo, portanto, também a destruição do serviço público. Nós estamos vendo o que estão fazendo, por exemplo, com uma questão crítica, que é aumento da miséria, aumento da fome. A inflação retomando, inclusive, o seu galope.
A venda a preço vil do patrimônio. Acabaram de vender, não faz muito, uma refinaria, praticamente com 20% do que custa para fazer uma nova. Quando aqui o mais Brasil precisa fazer no campo do petróleo é refinar, para não fazer o que esse governo está fazendo, como o Temer fez, decisão política, de exportar o petróleo para cru e depois importar gasolina, o diesel, etc. Isso é a mesma coisa que o Chicão, sendo um grande produtor de trigo no Paraná, ele exporta todo o trigo e depois importa pão para comer. É isso que esse governo está fazendo. Então, nós estamos vivendo também uma desnacionalização. E mais uma coisa que às vezes nem se fala mais. Nós estamos vivendo uma coisa crítica que me dói na alma, que é algo que eu poderia dizer assim, os símbolos nacionais estão sendo desconstruídos. O mau uso da bandeira do Brasil e das cores brasileiras e de símbolos brasileiros, isso é um desastre para a identidade nacional, para os valores da pátria. Pois bem, mas vamos lá, e aí eu respondo. Creio que nós precisamos olhar o que alguns outros países fizeram. O que fez, por exemplo, o Chile, quando sai da ditadura do Pinochet? Depois de várias iniciativas, cria uma chamada concertação, no sentido de fazer uma concertação, um concerto. Então, ali tem quem toca tamborim, quem toca gaita, quem toca violino, quem toca piano, mas tem uma maestria, tem um maestro, para que com harmonia nós possamos tocar essa orquestra para o bem do povo. Agora, a música tem que ser tocada, que é isso, o que vai ser tocado, tem que ser o projeto nacional. Então, se eu puder ter nessa orquestra que vai tocar, que vai executar um projeto de povo, um projeto de nação, eu tenho que ensaiar para que haja a possibilidade de executar essa com maestria, até de ouvido, sem precisar de muita partitura. Então, se eu puder ter altos e baixos, gregos, troianos e fenícios, mas desde que eles estejam assumidos em cima de um projeto, senão não adianta. Tem que ter o que vai ser feito e como vai ser feito. O que a gente vai fazer para esse país não ter o que está tendo hoje, de ser o país que importa 82% de todos os medicamentos e dos aparelhos hospitalares que nós utilizamos, não é só máscara. E temos a maior biodiversidade do planeta, temos o maior banco biogenético, nós tínhamos que estar exportando medicamentos pela extraordinária riqueza que a natureza e Deus nos deram, que exatamente é a quantidade que temos hoje de biodiversidade, da possibilidade de plantas medicinais. Você pega um hectare na Amazônia, chega a ter 300 tipos de plantas, de árvores. Você vai nos Estados Unidos, tem 35, 45 tipos. Imagina o que nós temos de riqueza e não conhecemos a química das plantas que existem nas florestas brasileiras. Então, quero concluir para dizer o seguinte. Primeiro, nós tínhamos que nos desnudar daquele apetite, daquela expressão, tem que ser esse, tem que ser aquele. Agora, então nós tínhamos que, enquanto os partidos estiverem trabalhando e buscando essa concertação, é preciso que a gente também tenha os partidos e toda a inteligência que pudermos trazer do Brasil, do público, do privado, da sociedade civil, da academia, para esse projeto de país. Como é que a gente sai dessa? E como é que esse país pode ser campeão mundial em medicamentos? Como é que esse país pode ser campeão mundial em energias renováveis? Porque é o único país, continente, que tem sol o ano inteiro e apenas 1,5% de toda a energia nossa vem do sol. Isso é um entreguismo, isso é uma ofensa, isso é destruir a perspectiva das futuras gerações e criar um malefício para a atual. É preciso a gente definir, por exemplo, como é que vai fazer com que a gente aumente o mercado interno, para que a gente possa redistribuir a renda e a riqueza de forma a construir uma grande nação. Então, eu diria assim, e agora eu concluo, temos experiência do Chile? Temos. O que fez a Argentina na eleição anterior? A candidata que, em tese, seria a mais
vocacionada à reeleição, porque tinha sido presidente, o seu marido, que já faleceu, também tinha sido presidente. O que ela fez? Renunciou à posição de candidato à presidência e saiu candidato a vice, porque era muito mais útil para o país, muito mais útil para o movimento progressista do país, do que ela ser candidata e receber todas as críticas e todas as metralhadoras contra ela. E mudaram, e tiraram aquele entreguista que tinha lá, o trumpista de lá. Então, concluo dizendo, eu tenho, evidentemente, admiração muito grande pelo Ciro, pelo que ele já fez, pelo que já foi de prefeito, pelo que ele já foi de governador, pelo que já foi de ministro, por tudo que ele já foi. Tenho uma admiração tão grande e estudo muito como é que Sobral hoje é campeã brasileira em educação. Quer dizer, dá aulas, dá exemplo de excelente educação lá no Ceará. Mas eu também, evidentemente, convivi, sei muitas coisas positivas e outras que temos que rever, inclusive do próprio governo Lula. Mas eu quero com isso dizer o seguinte, ou a gente faz essa concertação, ou a gente corre o risco de deixar para o segundo turno. E aí, o segundo turno, a gente sabe como é que é. A gente conhece essa história, né? Aqui no Paraná, nós tivemos um caso concreto de um ex-governador chamado Roberto Requião, que foi para o segundo turno com 27% dos votos. O outro candidato, que era do governo, que era do então presidente Collor de Mello, com 56%, e o Requião ganhou a eleição. Então, o segundo turno, evidentemente, a gente também tem que compreender o que pode acontecer. Então, eu quero deixar claro, primeiro, nós não podemos imaginar que seja possível a gente sair dessa sem ter um alinhamento de determinadas forças, mesmo que a gente não sejam forças do nosso grande gosto. Eu diria assim, como é que a gente tenha aliados e companheiros. É uma diferença muito grande. E alguns alinhados, eles são muito eventuais, são muito temporários. Por isso, eu digo isso porque a luz da história mostra que o melhor que poderia, às vezes, ter acontecido em determinados momentos do Brasil seria o rompimento. Nós nunca tivemos rompimento. Nunca rasgou o bacheiro, como diz o gaúcho. E isso, evidentemente, é um negócio negativo. Mas o que eu quero dizer é que o quadro que nós estamos é tão trágico, é tão lamentável, é tão difícil, que a gente pode fazer a travessia desse rio. E essa travessia significa aquilo que também acabou acontecendo em alguns dos outros países, de fazer uma aliança. E essa aliança, evidentemente, tem que ser temporária e tem que ser em cima de pontos concretos, estratégicos e conjunturais. Claro que eu gostaria que a gente pudesse ir de puro sangue, mas eu não tenho mais nem tempo, não tenho mais paciência, não tenho mais nenhum apetite de a gente imaginar que vai poder continuar, quem sabe, com mais negacionistas, anti-humanidade, desprezando avanços civilizatórios, quebradores, portanto, de conquistas históricas. Não dá mais para a gente imaginar isso. É perder muitas vidas, é sofrer demais, é aumentar muita miséria e a fome, e é gerar muito desassossego, e o pior de tudo é descrença. Um país não consegue sair de nenhuma situação difícil se ele não tiver confiança. Confiança em lideranças, confiança em si mesmo, mas confiança em receitas, em propostas, em rumos. Nós precisamos de novos rumos. E aí é um projeto nacional, de defesa do interesse nacional sem ser xenófobo, de defesa do interesse popular sem ser populesco, e populista é outra coisa, mas não elitista. Então eu diria assim, a obra é muito grande e muito necessária para a gente brincar em serviço. Perfeito, deu uma aula para todos nós aí, Nelton Frederici, como sempre, né? E, evidentemente, concordo plenamente com você.
o campo progressista, se tiver algum partido, campo progressista, que queira sair com chapa puro sangue, eu acredito que está fadado ao insucesso. Né? E eu deixo aqui agora Você vai me permitir? Pois não, daí já pode Você vai me permitir conversar. apenas para me deixar? Por favor. Só para bem rápido. Eu não tenho nenhuma bola de cristal e não é a minha vontade, mas eu tenho uma percepção que o Bolsonaro não vai para o segundo turno, porque é tanta coisa grave, é tanta agressão ao ser humano, é tanto desprezo pela verdade, é tanta postura absolutamente inconveniente, é muito pontapé, é muito coice dado para imaginar que é possível que esse país vai absorver isso. Portanto, eu estou pensando também já, na outra hipótese, é cuidar para a gente não ser enganado pelo centrão da vida, do dando que se recebe, tudo negociado antes, o povo, e depois vai pagar a conta nas costas, no lombo do povo. Perfeito, Nelton. Eu deixo aqui uns minutinhos para você fazer suas considerações finais e agradecendo muito mesmo essa aula que você nos deu aí. Por favor. Chicão, eu agradeço muito a todos que participaram e dizer o seguinte, estou aberto a hora que quiser, faço questão, porque nós precisamos conversar muito sobre o Brasil que queremos e para o Brasil que não pode continuar. Mas eu quero deixar aqui, aproveitando a sabedoria dessa grande e eterna poeta, porque é poeta, Hércules diz, sempre é madrugada quem caminha rumo ao sol. O sol é o nosso imã, a verdade, a justiça social, a transformação, o bem-estar, a sustentabilidade, não o dano que se recebe, não a negociata, não a rachadinha, não 6 milhões numa compra de uma mansão, não é R$100 um botijão de gás, não é um desemprego de 15%, não pode ser a destruição da Amazônia, não pode ser, na verdade, essa entrega do país, isso não pode ser. Então, há sóis. Portanto, nós estamos na mais cruel do momento da noite no que diz respeito à escuridão. Mas é apenas um pedaço da noite, porque sempre é madrugada quem caminha rumo ao sol. Obrigado, Chicão. Valeu, um grande abraço. Eu peço para que você fique no centro da tela aí para a gente fazer um print aí, que depois eu vou postar também no meu blog também. Beleza? Vamos lá, então. Vou printar aqui. Vamos lá. Valeu, Nelton. Muito obrigado. Um grande abraço. Até mais ver. Obrigado mesmo. Eu estou à disposição sempre.